com vocês. Olá pessoal, bom dia ainda, não almocei. Bom dia a todos, meu nome é Thiago, vou estar junto com o Fabiano fazendo essa sessão com vocês. Eu trabalho na Red Belt, sou gestor responsável pela Red AD, a divisão de desenvolvimento da Red Belt, onde a gente trabalha com as ferramentas Microsoft, com .NET, SharePoint Online, SharePoint On-Premises, Power BI, SQL e outras ferramentas, tá? Eu vou passar aqui para o Fabiano também se apresentar, e aí eu volto aqui para continuar com a apresentação com vocês. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Fabiano, eu sou consultor da Red Belt, SharePoint. Eu venho aí trabalhando com as tecnologias desde o SharePoint 2003, né? WSS 3.0 aí para quem é bem antigo. Então, hoje a gente tem o SharePoint Online e a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês qual é o ganho aí de produtividade aí usando essa ferramenta. Vou passar aqui para o Thiago, ele vai dar início ao webcast com vocês, tá? Bom, então o título da nossa sessão de hoje é Automatizando Processos de Negócios com o SharePoint Online e o Microsoft Flow, né? Então vamos falar um pouquinho aí do que é isso. Então para a gente começar e apenas alinhar, embora eu acho que todos devam saber, mas acho que é bom a gente alinhar isso, o que é um processo de negócio, né? Antes de a gente pensar em automatizar um processo, a gente precisa entender então o que é um processo de negócio. Então, pela definição aí que a gente pegou na Wikipedia, é um conjunto de atividades relacionadas que produzem um serviço ou um produto específico para seus clientes ou para um cliente particular, né? Então a gente colocou aqui alguns exemplos de processos de negócios, como divulgação de um conteúdo, solicitação de materiais, reembolso de despesas, pagamentos e etc, né? Então vamos pensar na prática como que esses processos de negócio, como é que eles são e como é que a gente pode automatizá-los, né? Bom, como tem um exemplo aí, a solicitação de materiais. Todas as empresas, então, né, a maioria delas, você tem lá um processo, formal ou não formal, de solicitação de material. Vamos pensar nos materiais de escritórios, que são os mais simples e talvez que a maioria das pessoas estejam acostumadas a pedir, né? Então, poxa, eu preciso de uma caneta, eu preciso de um lápis, eu preciso de um papel elástico, enfim, esses materiais que no dia a dia a gente utiliza, né? Então, existe um processo para que a gente peça esses materiais, né? Então, algumas empresas, basta eu simplesmente ir lá no estoque, no almoxarifado e pedir e assinar algum documento, e ok. Outras não, eu preciso primeiro preencher um formulário, então eu vou lá na rede, pego um Word da vida, um Excel, preencho, imprimo, assino, levo para o meu gestor assina, dá aquela carimbada, né? Bem, processo bem antiquado, bem antigo, vamos dizer assim. E aí eu levo lá para a pessoa de suprimentos ou para quem cuida dessa parte e ela vai lá e me fornece ou prossegue com a compra disso, né? Para poder fazer a utilização desse material. Outros exemplos, como o próprio reembolso de despesas, né? Então tem empresas lá, eu fui atender um cliente, eu precisei pagar estacionamento, eu tive quilometragem, tive pedágio, então eu recolho todos esses comprovantes. De novo, vou lá no Excel da vida, preencho o documento, imprimo, assino, levo para o meu gestor aprova, que aí eu levo para o financeiro valida, que aí o financeiro aprova a solicitação de pagamento e tudo mais. Esse processo, sendo manual, né, ou seja, sem o amparo de uma ferramenta tecnológica para gerenciar o fluxo, né, nesse exemplo que eu citei, a gente tem o amparo de uma ferramenta, que é o Word ou Excel, para o preenchimento do documento, mas para amparar o fluxo, ou seja, para que eu, por exemplo, eu solicitei lá um reembolso de despesa, eu quero saber em que estágio está o meu reembolso, está parado com quem? Estou precisando do dinheiro.
Será que é meu gestor que não aprovou? Será que está no financeiro? Eu tenho que sair perguntando para as pessoas, eu não tenho visibilidade do processo como um todo. Eu preciso, né, ir lá e falar. Às vezes, meu gestor pode esquecer, porque colocou na mesa dele, alguém colocou algum outro papel em cima, e aí o processo fica perdido, né? Então, a gente pode ter vários pontos de falha, né, e aí a gente perde produtividade no dia a dia com essa situação. Então, em diversos momentos, a gente tem a necessidade, então, de automatizar esse processo, ou seja, criar uma forma eletrônica para que eu consiga, então, automatizar esse processo como um todo, né? E aí existem diversas ferramentas que podem nos auxiliar em cima disso, né? O SharePoint é uma ferramenta já que há muitos anos auxilia com que a gente consiga trabalhar com a automatização desses processos. Por quê? O SharePoint, ele é um ponto, né, que todo mundo utiliza, por exemplo, é um canal central dentro da empresa, onde eu já tenho a minha intranet, tenho os meus documentos e tudo mais, e eu posso, então, através do SharePoint, criar, então, toda essa estrutura, amparada por documento, ou seja, o meu formulário de preenchimento pode ser um Word, pode ser um Excel, e eu tenho um fluxo de aprovação, um fluxo de negócio em cima disso, ou eu posso ter um formulário web, onde eu entre lá, preenche essas informações e isso rode todo um fluxo, né? O SharePoint, conforme foi tendo as suas evoluções, ele foi mudando a forma com que a gente construía esses fluxos e tudo mais, né? Então, em algum momento da utilização, a gente utilizava aí, ou ainda é possível utilizar, o InfoPath como uma ferramenta para que eu pudesse criar formulários melhores estruturados visualmente, né? Então, tenho lá um Power User que o cara do financeiro mesmo ele vai criar um processo, então ele consegue criar um formulário bonitão lá no InfoPath, e aí depois, num segundo momento, baseado nesse formulário, que por detrás deve ter alguma lista, uma biblioteca de documentos, eu consigo então criar um fluxo, né? E quando a gente fala de fluxo no SharePoint, a gente estava dizendo assim, basicamente eu tenho 3 formas aí de criar o fluxo. Eu posso criar um fluxo pela web, pelo próprio browser, com fluxos pré-definidos, como um fluxo de aprovação, que basta eu ir lá e só definir quem aprova, ou, caso eu queira um nível um pouco mais aprofundado de customização, eu posso então customizar isso com o SharePoint Designer, né? Então o SharePoint Designer me permite que eu crie fluxos melhores, mais elaborados do que o browser nos permite. E ainda, poxa, quando eu tinha questões mais complexas, então, poxa, eu quero ter uma integração com o sistema, eu preciso implementar uma lógica que foge dos building blocks prontos do workflow padrão da Microsoft, então eu quero escrever um código C#, por exemplo, eu poderia, então, construir esses fluxos dentro do Visual Studio, né? Então, era assim que funcionava e tudo mais. Porém, a gente tinha algumas dificuldades, né? O próprio SharePoint Designer, que é a ferramenta mais utilizada hoje em dia para criação de fluxo, ela é uma ferramenta que dá bastante problema, ela trava com bastante frequência, né? A gente tem alguns problemas de eu vou lá conectar numa lista, conectar na biblioteca, às vezes fica pensando, daquela tela branca, é meio complicado trabalhar com a ferramenta, né? Então a ferramenta, o SharePoint Designer já é uma ferramenta antiga e acabou não evoluindo muito. E desde que a Microsoft também diz que ia descontinuar o InfoPath, isso já há algum tempo, né? Logo no lançamento do 2013 a Microsoft disse que o InfoPath ia ser descontinuado e ela não vai ser descontinuado, mas a gente ainda vai apresentar lá na frente uma ferramenta que vai entrar no lugar dela, né? Então tudo isso ficou meio nebuloso, né? Para onde que ia, para onde que não ia, existia essa questão de que a ferramenta ia ser descontinuada. E aí não disse muito o que aconteceu, né? Como também na questão do próprio SharePoint, né? A gente chegou a dizer que o SharePoint só ia até a versão online, depois, um momento atrás, eles voltaram atrás e aí mantiveram a versão 16 on-premise e online, né? Porque a convergência é que seja tudo online, né? Hoje os produtos Microsoft nascem primeiro na nuvem, para depois ir para as versões on-premise. Por que a gente está
falando isso? Deixa eu só ver um detalhe aqui. Por que a gente está falando tudo isso? Porque quando a gente fala aqui do Microsoft Flow, é exatamente a evolução do fluxo de trabalho ou dos esquemas de workflow do SharePoint. Então, a Microsoft criou uma nova ferramenta que aquilo que a gente conhece como modelo de workflow utilizando o SharePoint Designer, que ainda é suportado, mas numa próxima versão do SharePoint não será mais suportado, ela não vai ser mais utilizada. Então, a ferramenta atual e a ferramenta que vai ter nas próximas edições do SharePoint é o Microsoft Flow, para que a gente consiga criar fluxos, workflows no dia a dia. Né? E ela é uma ferramenta bem melhor, enfim, tem uma série de benefícios que a gente vai começar a falar daqui em diante. Então, essa ferramenta veio então para mudar essa característica. Primeiro, ela já está disponível no Office 365, né, como a gente disse. Primeiro nasce na nuvem para depois ser disponível na versão on-premise. Então, a gente no Office 365 a gente já consegue criar os fluxos utilizando o Flow e tudo mais. Então, o que o Microsoft Flow traz de benefícios para a gente? Então, a gente consegue desenhar workflows com uma simples interface, então pela web. Então, eu consigo trabalhar somente pela web, eu não preciso de um aparato de uma outra ferramenta, como o SharePoint Designer, para que eu consiga, então, construir e desenhar os meus fluxos. Né? Então, isso também traz uma vantagem, porque de qualquer lugar a gente consegue criar esses fluxos. Então fica bem fácil, eu não dependo de instalar um software, e ela é uma ferramenta que não dá problema. Né? Com o SharePoint Designer acontecia bastante, então a gente tem essa funcionalidade bastante bacana. Daí eu consigo então executar os workflows tanto de uma forma contínua, então eu consigo lá criar um timer para poder ficar executando esse workflow de X em X tempo, por exemplo. Né? Então eu tenho essa possibilidade. Ou então eu posso disparar baseado em uma atividade. Né? Então, por exemplo, a pessoa foi lá e criou um workflow, criou um formulário de reembolso de despesa, aí sim dispara esse workflow. Inseriu um documento na biblioteca, aí sim dispara esse workflow. E aí, vou falar até um pouquinho mais lá na frente do Power App, que é a ferramenta também que nos permite fazer a parte de formulários, a parte visual da minha utilização. Só um minutinho, pessoal. Oi pessoal, dei um alô aqui pro Thiago que tá picotando um pouquinho. Ele só vai ver se fecha ali alguma coisa, faz uma mágica aí para melhorar a conexão.
Pessoal, o Thiago tá só fazendo uma correção da conexão dele. Eu vou pausar aqui a gravação. Manda bala. Beleza. Bom, pessoal, então voltando. A gente teve um problema com conexão, já voltando. Então, o Microsoft Flow, então, é a evolução do produto da Microsoft para que a gente consiga, então, criar fluxos automatizados. E aí, uma das grandes vantagens dele é que, normalmente, a gente está pensando, né, vindo naquela linha do SharePoint, que o Flow ele trabalha exclusivamente com o SharePoint. E o bacana do Flow é que ele, na verdade, ele trabalha com vários produtos e eu consigo também trabalhar com ele no que a gente fala assim, voltado para o Office 365 como um todo, né? Então, não necessariamente eu preciso depender do SharePoint. Eu posso startar um fluxo não necessariamente pelo SharePoint, não necessariamente por uma biblioteca de documentos ou por uma lista. Eu posso startar um Flow, por exemplo, por um e-mail. Né? Então eu consigo então abranger, então ele está um passo acima, né? O fluxo do SharePoint, o workflow do SharePoint tradicional, ele está ali voltado, olhando exclusivamente para dentro do SharePoint. É claro que ele tem conectores com ambientes externos, mas o Flow ele está já num patamar acima. Ele tem 110 conectores disponíveis, mas ele está dentro da suíte como um todo do Office 365. Então quando a gente começa a analisar aqui, a gente tem 110 conectores, que vai do SharePoint, do OneDrive, Dynamics 365, Salesforce, SQL Server, Google Drive, né? Várias integrações que eu posso ter, Facebook, Oracle. Então, a possibilidade aqui são inúmeras, né? Então eu consigo trabalhar desde as redes sociais, como ferramentas como software SaaS, né, SurveyMonkey, por exemplo, né, poxa, então, de repente a minha empresa usa lá como ferramenta de pesquisa de satisfação de projeto, como pesquisa de clima e tudo mais, o fluxos no SurveyMonkey, e eu posso tentar automatizar algum processo baseado nisso. Então o Flow nos permite aqui uma série de conectores que a gente consegue utilizar. Né? Então eu tenho aqui já uma gama muito maior de automatização. Por exemplo, aqui, o MailChimp. O MailChimp é uma ferramenta que as pessoas utilizam para trabalhar com envio de e-mail, né? Fazer mailing, e-mail marketing, newsletter, esse tipo de coisa. Imagina só, eu posso ter um fluxo que, por exemplo, por e-mail ou pelo SharePoint, que alguém vai lá, cria a newsletter no formulário do SharePoint. Então ele vai, faz a newsletter no formulário do SharePoint. Esse formulário dispara um fluxo no Flow, que vai passar por X níveis de aprovação, pode ser 1 nível, 2 níveis, 3 níveis, enfim, isso é configurável, eu defino o nível que eu quero de configuração e, baseado então nessas aprovações, a partir do momento que isso está aprovado, eu posso ir lá e já criar a campanha no MailChimp, disparar esse e-mail pelo MailChimp, tudo isso pelo próprio Flow. Né? Então, é muito bacana. Antigamente eu poderia até fazer isso no modelo anterior, né? Modelo do SharePoint. Como que eu faria isso? Aí provavelmente eu teria que abrir o Visual Studio, verificar quais são as APIs que o MailChimp disponibiliza, entender essas APIs e aí ir lá e codificar, implementar isso dentro do meu Visual Studio. Então, muito provavelmente que eu teria que escrever linhas de código para isso, para ter essa conexão com o MailChimp. Então, a ideia disso daqui, do Flow também, é tornar muito mais fácil, trazer agilidade no dia a dia, né? Porque tarefas corriqueiras, eu não preciso ficar escrevendo código para isso. Caso eu tenha que escrever código, caso eu tenha que fazer uma customização, que seja algo voltado para o meu negócio, a regra de negócio específico, não para conectar numa base de dados, não para conectar numa API já pública e amplamente difundida. Então a gente tem essas características aí importantes que a gente pode utilizar. Então tem uma série de conectores aqui que a gente vem colocando e como qualquer produto em nuvem Microsoft, né, o roadmap disso é muito grande. Então vira e mexe vai aparecer mais conectores. Né? Então logo, a gente, sempre vocês entrando na página do Flow,
você consegue ver então quais são os conectores disponíveis e também a documentação desses caras aí. Então é bastante bacana essa gama de possibilidades que a gente tem trabalhando com essa ferramenta. Outra parte bacana também são as galerias que o Flow traz disponíveis para a gente. Então aqui eu peguei algumas galerias disponíveis que ele traz para a gente. O que são essas galerias? Vamos dar uma olhada aqui no que a imagem está trazendo para a gente. Enviar a mim mesmo um lembrete em 10 minutos. Vamos ver um outro aqui. Enviar um e-mail personalizado quando um novo item na lista do SharePoint for adicionado. Receber uma notificação por push quando receber um e-mail do seu chefe. O que são isso? São fluxos prontos, ou seja, são uma galeria de fluxos pronto, aonde, poxa, como é que eu faço para fazer isso? Quais caixinhas eu tenho que arrastar e qual a ordem que eu tenho que arrastar essas caixinhas? Já está pronto, é só eu ir lá e colocar o quê? Receber a notificação por push quando eu receber um e-mail do meu chefe. Ok, então o que eu vou ter que definir? Qual a caixa que é a minha? Então eu vou apontar para a minha caixa de e-mail do Outlook. Quem é meu chefe? Beleza, eu defino lá quem que é meu chefe. E ok, defino as configurações de push. Então na verdade eu só vou lá e vou definir variáveis. Então isso também é um acelerador para que eu consiga desenvolver esses fluxos. Às vezes o fluxo que eu preciso desenvolver não é exatamente isso, mas eu consigo compor, pegar 2 exemplos aqui e compor esses exemplos num exemplo que eu precise. Então eu tenho essa vantagem bastante interessante, porque ele já traz bastante coisas corriqueiras do dia a dia para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa. Então é bem interessante também isso, ter todos esses exemplos prontos, que na verdade não é só um exemplo, que eu entro numa página e tenho um exemplo de código. Eu já clico aqui e ele já abre o Flow pré-configurado para que eu consiga dali para frente já ir fazendo todas essas configurações. Então é bem bacana. A ideia disso é o quê? Tá tornando fácil, né? Bacana. A ideia disso é o quê? É também aproximar mais o usuário da criação dos fluxos, né? Então hoje, quando a gente fala, né, de uma TI independente, os usuários querem isso, né? Eles querem ter dependência da TI. Né? Mesmo a gente aqui como uma consultoria que vende serviços de SharePoint, né, o nosso objetivo é ter o cliente ali sempre solicitando serviços de SharePoint para a gente. Mas o que a gente vê? As áreas, eles querem lá implementar um fluxo, eles querem ter, né, autonomia, eles não querem ter dependência da TI, eles não querem que TI seja um gargalo. E o bacana disso é que nós, como TI, ou como um prestador de serviço de TI, tanto interno quanto externo, é que a gente o quê? Consiga agregar valor no dia a dia do nosso cliente. De que forma? Disponibilizando a ferramenta. Então eu acredito que o papel da TI aqui seja 2. Capacitar as áreas de negócios para que elas saibam utilizar as ferramentas. Então cai no que a gente fala de fazer uma divulgação interna, eles saibam o que é o Flow, como é que o Flow funciona, trabalhar no processo de capacitação, ou como que eu crio um fluxo, como é que eu automatizo um fluxo e por aí vai. Né? E aí eles vão utilizando. É óbvio que no dia a dia eles vão ter as dificuldades deles, né? Eles vão chegar em algum momento que vai ter a limitação dele, vai chegar em algum momento que vai precisar ou não de uma customização, e aí vai depender de TI. Mas o interessante é esse, é que no dia a dia o usuário tenha, para criar um fluxo simples, como por exemplo essa galeria aí que já traz uma série de coisas prontas, ele consiga sozinho criar esse tipo de coisa. Então a gente dá autonomia para o nosso usuário, ele fica feliz porque, poxa, às vezes ele tem uma demanda, ele quer fazer um negócio rápido, só que vai pedir para TI, entra na fila de TI, o prazo já não atende, nem precisa, relaxa, deixa para lá que eu faço no Word aqui, disponibilizo na rede e já era. Então, dessa forma a gente consegue trazer tudo para um ambiente do SharePoint, dando esse poder ao usuário, né? Então a ideia é essa, né? Dar o poder para que o usuário possa criar os fluxos ele mesmo, né? Ele tem essa capacidade sozinho, sem dependente de TI. E TI seja apenas o quê? Um suporte, um auxílio para ele, me ajudar, estou com dúvida, não está funcionando direito, preciso validar, ou eu tenho uma necessidade mais específica de customização. Então a ideia é essa, né? Então a gente poder então deixar o nosso cliente poder navegar sozinho. Então a gente prepara um ambiente, gerencia um ambiente para ele, para que ele sozinho consiga então trabalhar em cima do Flow.
Bom, Flow sozinho, né, ele é uma ferramenta que ajuda a automatizar processos de negócios. Mas, a Microsoft agora ela tem lá uma seção que é a plataforma de aplicativos de negócio. Então, existem 3 aplicativos juntos, aí, 3 produtos Microsoft juntos, que dá bastante para o usuário. Que é o Flow, o Power Apps e o Power BI. Então, como que esses produtos se conectam? Bom, o Flow, a gente falou bastante que ele automatiza processos. Né? Então, eu posso automatizar o processo a partir de um e-mail. Então, eu mando um e-mail para alguma caixa que é monitorada e ele vai iniciar um processo. Mas eu quero criar um formulário bonitão para isso. Eu, como Power User, eu estou falando do usuário de negócio, não TI. Eu quero criar um formulário bonitão. Eu quero criar um formulário que eu possa iniciar o processo através do meu telefone, do meu celular, do meu smartphone. Eu quero ter um aplicativo lá que o meu processo de solicitação de material seja por lá. Ah, mas aí eu vou ter que pedir para a TI desenvolver um app que vai demorar não sei quanto tempo. Poxa, é um negócio tão simples, com 3 campos e tal. Poxa, o Power Apps, dentro do 365, ele é uma ferramenta que eu consigo criar formulários, tanto web quanto móveis. Então, eu tenho lá um aplicativo lá para iOS, para Android, enfim, que eu baixo do Power Apps, é um aplicativo só, que aí eu me conecto nele com a minha conta do 365 e ele já vai trazer para a gente todos os formulários que eu tenho pronto. Então, já pelo mobile eu consigo lá e fazer uma solicitação material, esse tipo de coisa. É claro que tem a diferença, um aplicativo desenvolvido, é específico, ele tem mais poder, sim, mas de novo, eu estou dando às minhas áreas de negócio o poder para que elas possam criar esses fluxos de trabalho. Né? Então o Power App ele tem essa característica que ele traz essa facilidade para o meu usuário. Né? Bom, eu criei formulários, web, imóveis, eu automatizo fluxos, né? Então beleza, não basta eu ir lá e gravar a informação, criar a solicitação de material e gravar isso numa base de dados. Eu quero automatizar um processo. Por exemplo, o Microsoft Flow ele pode até permitir que a gente, depois de todo o processo de aprovação de uma solicitação de material, eu vá lá e gere uma solicitação de compra, faça uma integração com o RP da vida meu, via banco de dados ou via API do RP, eu posso ter esse tipo de fluxo. No primeiro momento, o teu Power User pode ir lá e criar isso ele mesmo, sem uma integração com o RP. De repente, a evolução desse fluxo pode ser a integração do RP, que aí é bem provável que ele dependa de TI para que ele consiga fazer esse tipo de coisa. E aí, bacana, eu tenho então o formulário, eu tenho o fluxo, e aí, como é que eu faço então para medir, né? Como é que eu faço então para ver relatórios, para fazer acompanhamentos, ver quantas solicitações foram aprovadas, quantas foram reprovadas, enfim, conseguir ter uma métrica de tudo isso. Então o Power BI permite que eu crie então dashboards e visualizações específicas para esse tipo de coisa. Então essa tríade dos produtos aí, ela nos auxilia como um todo na criação de aplicativos voltados para negócio, aonde eu tenho tanto a parte visual, quanto a parte de automação, de ação em si, quanto a parte de visualização, de métricas, de relatórios que a gente precisa. Né? Então tudo isso aí é disponível para o usuário final. Do Power BI especificamente a gente vai falar numa sessão na próxima sexta-feira agora, uma sessão comigo e com a Sara Barbosa, onde a gente vai falar um pouquinho mais dessa ferramenta. Quem tiver um pouco mais de interesse, acompanhe essa sessão. Também vai ser ao meio-dia. Então, essas 3 ferramentas aí, elas vão trazer um ganho muito grande para a gente na utilização das informações no dia a dia. Né? E ali embaixo ele mostra ali quais são as ferramentas que os desenvolvedores e os pessoal de TI podem utilizar. Né? Então tenho lá o Power BI, pode fazer a construção dos relatórios e por aí vai. Ok? Bom, essa foi a primeira parte da sessão, onde a ideia é trazer o conceito do que é o Flow, né? Da onde viemos, aonde estamos, né? E agora o Fabiano vai fazer então uma demonstração para vocês de como utilizar então o Flow. Então o Fabiano criou aqui um exemplo, ele vai mostrar para vocês como é que funciona. Tá bom? Eu vou passar a palavra para ele e ele vai fazer a demonstração para vocês agora.
Fala galera, tudo bem? Eu vou tentar aqui demonstrar para vocês, né? Se ficar um pouco lento aí, um delay na apresentação, vocês vão dando um toque para mim, que aí eu vou deixando mais lenta a apresentação para ver se carrega para vocês, tá? Fechado, Fabiano. Então vamos lá. Vou te avisando. Tá ok. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui que eu preparei para vocês, né? Eu preparei um fluxo, tá? Que é o seguinte. Eu vou startar um fluxo através de um e-mail para o Outlook, tá? Então, qual que é a ideia? Eu vou enviar um e-mail, né? Por exemplo, a demonstração é de marketing. Eu vou enviar um e-mail para minha caixa, ele vai gravar um item no SharePoint e enviar um e-mail de aprovação desse conteúdo, desse e-mail, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer essa aprovação tudo através do Flow, sem precisar ter essa interação com o SharePoint, tá? Fabiano, então, nesse momento a gente está vendo o seu slide, tá? Tá ok. Se você for me falando qual tela que você está, aí eu aviso qual que Tá ok. o que está aparecendo aqui para mim, tá bom? Tá joia. Vamos lá. Então, aqui, nesse momento, eu vou enviar o e-mail, tá? Para minha própria caixa. Tá. A gente ainda Tá vendo o slide? tá vendo o slide, mas me parece que ele vai movimentar aí pro seu e-mail. O que você está fazendo é ir no seu Outlook mesmo e enviando No meu e-mail, Outlook tá? mesmo. Isso, eu vou tirar isso aqui. Vamos lá. Então aqui eu tenho, Tá. que eu estou mudando aqui, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo o site do SharePoint? Não, a gente consegue visualizar agora você enviando um e-mail, né? Você está enviando para você mesmo, né? Isso, correto. Isso. Aí eu pressuponho que você enviou esse e-mail, então, certo? Enviei o e-mail, agora eu entrei no SharePoint aqui da Red Belt, né? Um site que eu criei com uma listinha só para a gente demonstrar. Tá. A gente está vendo essa lista. Você excluiu um item. Certo, ok. Agora sim, sem Então, o e-mail. Tô te contando mais ou enviei o menos e-mail. a linha do tempo que tá passando pra gente aqui, tá? Tá um delay aqui bem grande. Tá. Vamos lá. E agora você tá no Então, SharePoint novamente. Isso, ok, perfeito. Vamos lá. Eu vou alterar aqui. Ok, chegou o e-mail aqui para mim, vocês estão vendo? Ainda não. Tá. Não? Tá. Opa. Quando você enviou esse e-mail, o Fabiano, ele dentro do SharePoint ele já tinha uma ação pré-configurada, ele já tinha Não, então, o legal disso tudo é que no SharePoint não tem ação nenhuma, é simplesmente uma lista que vai gravar a informação, tá? Então, essas ações é feito através do Flow, né? Então, por exemplo, eu setei ali no Flow que ele vai pegar a minha caixa e não sei se vocês repararam aqui no assunto eu coloquei SharePoint, tá? Então, todo o assunto referente a SharePoint ele vai pegar esse e-mail e vai gravar nessa lista que eu configurei ali dentro do site, tá? Show de bola. Vocês estão vendo aqui um e-mail novo que chegou aqui para mim aqui em cima? Um segundo? Deixa eu ver, vou mudar aqui. Isso. Estamos sim. Então, sim? Beleza, ok. Então, esse e-mail de aprovação é feito através do Flow, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver com o SharePoint, tá? É simplesmente um e-mail de aprovação que a gente envia. Eu vou voltar no SharePoint para vocês verem a lista, tá? Então, eu vou dar uma atualizada aqui na tela. Opa. Vocês estão vendo a tela aqui? Publicação, um item novo. Isso, publicação, item novo. Certo, um conteúdo aqui com HTML e tal, e uma coluna de aprovado, certo? Que tá não. Perfeito, vamos lá. Então, através do próprio e-mail, eu vou aprovar, certo?
aprovar. Não sei se vocês estão vendo. Obrigado, sua resposta a aprovar foi registrada com êxito. Ainda não. Ainda não. Vou esperar mais um pouquinho nessa tela até vocês visualizarem. Andreasi? Agora sim, Fabiano, desculpa. Opa, perfeito, ok. Então, através do próprio e-mail, eu faço toda essa ação, né? Então, vamos lá. Eu vou direto na minha lista do SharePoint novamente. Vou dar uma atualizada aqui só para vocês verem. Tá? Vamos lá. Então, eu atualizei o registro lá no próprio SharePoint como sim aprovado, certo? Então, nesse momento, qual que é o outro passo que eu fiz, tá? Eu postei no Yammer esse conteúdo aprovado, tá? Então, assim, não necessariamente precisa ser no Yammer. Eu posso ter uma integração com o Facebook, com o Instagram, com o WordPress, né? Eu posso fazer todo esse fluxo de aprovação para postar no WordPress. Então, é muito fácil, tá? É muito fácil fazer isso. Para vocês terem uma ideia, eu configurei esse workflow através do celular, tá? Tem um aplicativo da Microsoft, que é o Flow mesmo, e eu configurei esse aplicativo direto do celular. Todo esse fluxo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o Flow, né? De fato, como que ficou esse fluxo. Então, vamos lá. A gente está no seu Flow agora, tá? Tá no meu Flow? Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, Tá, então vamos lá, gente, ó. São poucos passos, tá? Então, qual que foi a ideia? Quando um novo e-mail foi disparado, né? Eu ir para minha caixa de entrada, o que eu vou fazer? Eu vou setar aqui para o Fabiano Araújo, né? Com o título de SharePoint, tá? Então, quer dizer, o gatilho do meu flow vai ser o Outlook, né? Então, quando cair nessas condições, o que ele vai fazer? Ele vai para o segundo passo, que é criar um item no SharePoint, tá? Então, eu configuro o meu site, o nome da lista, que eu vou aplicar o flow, né? E passo os campos, né? Que eu quero atualizar a lista. Então, quer dizer, no título eu quero gravar o assunto do e-mail e no conteúdo eu gravo o corpo do e-mail, né? Então, vocês podem ver, pessoal, que é bem dinâmico, tá? É bem fácil de utilizar e ele vai respeitando todo esse espaço. Ele mesmo espera a requisição da nova etapa para ele continuar. Antigamente você precisava colocar lá um waiting lá para ele esperar para prosseguir para prosseguir para o próximo passo, né? Então, após ele enviar o e-mail de aprovação, né? Eu crio as opções de aprovar ou rejeitar. E não sei se está conseguindo acompanhar aí, Andreasi, que eu estou subindo e descendo aqui a tela. Não sei como é que está para vocês aí. A gente consegue ver sim, Fabiano. Parece que ficou um pouquinho mais rápido agora. A gente tá... foi justamente nessa hora que eu subi desse que eu esqueci que eu estava apresentando. Vamos lá. Então, eu crio uma condição para a ação do e-mail, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, Selected Option na caixinha de condição, né? Então, quando eu clicar em aprovar, né, ele vai fazer uma ação. Então, ele vai atualizar o item do SharePoint. Esse Send Me Mobile Notification, que está em vermelho, quando eu aprovei, eu recebi uma notificação no celular, tá? Que um conteúdo foi aprovado, tá? E logo em seguida ele posta no Yammer, ok? Beleza, a gente está vendo sua tela do Flow. Ficou um pouquinho
Ficou um pouquinho rápido Agora aí. tem o ID do grupo, legal. Isso, perfeito. Então eu posso selecionar também no Yammer qual grupo que eu vou postar e tudo mais, né? Qual grupo? Isso, quer ver? Ó, só para vocês verem aqui, ó, eu vou abrir a caixinha do Yammer. Quando vocês visualizar aí, André, você me fala quando eu expandir a caixinha do Yammer. Tá bom. Eu tô vendo aquela parte Yammer postar mensagem. Isso, tá escrito aqui ID do grupo, Red AD, certo? Isso. Certo, então quando eu expando, a própria API aqui do Flow, né, que ele conecta no Yammer, ele já traz todos os grupos, né, que estão definidos aí dentro da rede. Então eu posso colocar aqui quais grupos eu quero postar essa mensagem, tá? Então é isso, pessoal. É bem fácil, é bem simples de utilizar. Eu fiz isso pelo meu celular, que antigamente a gente tinha um trabalho imenso para fazer isso através do Workflow SharePoint Designer ou até mesmo do Visual Studio, né? E para conectar em outras APIs a gente precisava usar bastante código, consultar web service, então ficava um trabalho meio maçante, onde o pessoal precisaria muito da TI para fazer esse trabalho, né? Como o Thiago disse, a Microsoft está aproximando os usuários para eles mesmos não dependerem da TI, né? Então, eu mesmo, quando comecei a fazer o fluxo, eu falei, nossa, tá bem fácil mesmo, eles simplificaram bastante. E eu me surpreendi, de fato. Tá? Deixa eu só mostrar Até eu consegui criar um fluxo, Fabiano. Uhum. Não é muito fácil, cara. Eu fiquei muito surpreso com isso aqui. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui uma caixinha, tá? Então, por exemplo, quando visualizar aí, tô com uma caixinha aberta aqui, escolha uma ação. Quando você visualizar, você me informa aí, por favor, para mim. Tá, agora eu tô vendo. Quando o e-mail é recebido, criar um item e enviar um e-mail de aprovação. Aí foi para uma outra. Se sim... Isso. Ah, não, eu tô bem mais para baixo. Tá bem... Adicionar uma pouco ação. atrás. Escolha uma ação. Escolha uma ação, perfeito. Então vamos lá. Vocês podem visualizar aqui, ó, a gente tem 203 ações aí em diversas APIs diferentes, né? Desde do Azure, no blob de armazenamento, eu posso criar no Azure na conta de armazenamento. Deixa eu achar um que eu gostei bastante aqui, Dynamics o 365, né? Então, esse cara aqui, eu acho que vai facilitar bastante aí quando, por exemplo, você tem um registro lá no Dynamics, no CRM, por exemplo, onde um KPI estourou, um status estourou lá, você envia, você deixa de gatilho ele e ele próprio já te alerta com a notificação. Isso é bem legal. Eu consigo inserir linhas no Excel, né? E obter linhas do Excel. No Google Agenda, Google Drive, ele integra com praticamente aí quase todas as plataformas que a gente tem, né? Com SQL, Oracle. Então todas essas APIs que vocês estão vendo, tanto serve como um gatilho, né, uma trigger para a gente começar o nosso workflow, como eu posso levar dados de uma determinada plataforma para outra. Por exemplo, eu posso pegar dados do CRM e salvar numa lista do SharePoint, ou salvar num SQL Server, ou no próprio linha do Excel, né? Então ficou bem dinâmico essa ideia aqui do Flow. Andreassi? Estou ali na parte de ações. Você está mostrando as ações? Ações. Isso, estou mostrando as ações aqui. Verem.
Uma ação interessante que tem por conta do Twitter, né? O que eu posso fazer com o Twitter aí, com essas mídias sociais? Eu posso deixar eles de gatilho, por exemplo, eu posso rastrear uma hashtag, né? Então, eu posso falar assim, quem está falando da minha empresa? Então, eu posso colocar lá, hashtag RedBelt. Toda vez que for postado lá no Twitter, hashtag RedBelt, eu quero que ele me avise, né? Com um e-mail, com um push lá no celular, como notificação. Então, isso ficou bem legal, né? Eu tenho bastante recursos aí para usar a favor da empresa, tanto da parte de comunicação, como marketing, como levar dados de sistemas legados, né, para outro lado. Antigamente a gente tinha muita dificuldade de fazer isso por conta dos web services, né? Então, ficou bem mais fácil mesmo fazer as coisas. Se o pessoal tiver oportunidade de baixar o Flow no celular, tá, gente? É só abrir lá o Apple Store ou o Google, né? E digitar lá Flow, Microsoft Flow, vocês conseguem fazer o download e conectando aí com a conta corporativa, vocês conseguem já utilizar, tá? Bom, deixa eu ver o que eu posso mais aqui colocar para vocês. Vamos lá. Aí tem integração com Trello também, tá, gente? Olha só que legal aqui que eu achei. Tem integração com Planner? Com Planner. Vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui. Planner. Não, ainda não, Andreazzi. Com Planner ainda não. Eu acho que é o que faltou aí foi o Planner. Uhum. Porque ele tá meio... né? Tem com Trello, né? Tem com Planner. Verdade. Então, gente, é só para vocês terem uma ideia mesmo de como funciona, tá? É muito fácil assim fazer de verdade, não é só eu que estou falando, é que é fácil mesmo. E deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Andreas, acho que é isso, cara. Acho que do Flow, né? Do Flow, acho que não tem muito mais o que falar. Se o pessoal tiver a oportunidade de fazer o download aí e brincar um pouco com ele, vai ser bem, bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante. O Fabiano, você usa qual plataforma de celular? É Android ou iOS? É Android. É o Android. O Android isso. Tem o app do Flow no celular? O Android tem. O Android tem. Pro iOS e Windows Phone não tem. A gente estava discutindo isso aqui no chat. Isso, é Android e coisa não tem mesmo. Bom, show de bola. Tá. Bom, então quem tem Android aí, divirta-se, né? Isso, divirta-se, que é bem fácil. Show. Pessoal, se tem alguma dúvida que vocês queiram compartilhar aí com o Fabiano, com a gente aqui, falando mais de Flow, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário aqui, por favor, essa é a hora. Acho que não, Fabiano. Acho que não, né? Então, pessoal, acho que... André, se você quiser concluir com mais algum... Lembrando que as URLs aí para os próximos eventos é sempre a mesma, tá? A sala de Skype aí é sempre a mesma. Peço aí a ajuda de vocês para divulgar o evento. Como vocês já sabem, a gente vai ter uma semana cheia. Então a gente vai ter a próxima sessão agora às 17 horas falando de Office 365 para a área de negócios, onde eu e o Álvaro Rezende a gente vai passar aí para vocês algumas visões de mercado, visões de produtividade e colaboração focada em áreas de negócio. Amanhã,
ao meio-dia, eu deixo um convite especial aí para vocês também para acompanhar a palestra de deployment, novidades de deployment no Office 365. Na parte da tarde, amanhã às 17 horas, a gente vai ter a palestra com o PJ, que vai ser muito legal, que é de gestão de projetos com Project Online Planner. Sem dúvidas, uma palestra bem bacana aí também. Então amanhã o dia promete aí na nossa semana do Office 365, duas palestras muito legais, conduzidas aí pelo Bruno, pelo Diogo, pelo Rodrigo na parte da manhã e pelo PJ na parte da tarde. Pessoal, eu vi que teve uma pergunta aqui sobre o Flow no iOS. Geralmente tem, né? iOS e Android sempre tem essas ferramentas bem rápidas. Se saiu já pro Android, né? Agora, iOS eu não vi aqui. Até onde eu tinha procurado não tem. O pessoal está falando que tem aí. É para iOS? Opa, então eu que marquei bobeira aqui, porque eu não... iOS tem sim. Isso. Tem. Eu acho que o Renato perguntou aí se tem integração com Salesforce, sim, né? Isso. Também tem sim, viu, Renato? Integração com Salesforce. Isso aqui é novo, viu, rapaz? Porque eu tinha procurado isso aqui faz poucos dias e não tinha achado. Top. Legal, já tem. Legal. Bom, e como toda plataforma, né, Fabiano, eu acredito que eles vão, a partir de agora, começar a subir muitas integrações, muitas apps aí pro ambiente, né? Isso. Eu acredito que daqui pra frente, praticamente eu acho que todas as parceiras aí, os sistemas legados aí, eles vão ter alguma API aí para conectar com o Flow, né? Maravilha. Até eu coloquei aqui, ó, foi lançado dia 14/3 pro 14/3. Bem novo, né? Ah, perfeito. Show de bola. Bom, pessoal, acho que é isso. O convite aí para as próximas sessões já está feito. Contamos com a participação de vocês e o compartilhamento nas redes sociais e para os seus colegas aí para que todos participem. Por enquanto é isso, né, Fabiano? É isso, Andreas. Por enquanto, vamos aguardar os próximos eventos. Show de bola. Fabiano, Thiago, obrigado. Uma ótima tarde para vocês e a gente se vê. Obrigado você, Andreas. Tchau, pessoal. Obrigado, hein?